Olá, olá, bom dia, boa tarde, boa noite e a paz do Senhor. Seja bem-vindo aqui no canal, mais uma vez de lições bíblicas com Rose. Aqui estamos nós com o nosso tópico 2 da lição de número 8 do primeiro trimestre de 2024. Tópico 2 diz o propósito da disciplina bíblica. Memorize o propósito da disciplina bíblica. Ponto 1. Manter a honra de Cristo. Quando o pecado não é tratado na vida do crente, Cristo é desonrado. O nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vós. Romanos capítulo 2, verso 24. Se não for corrigido o comportamento pecaminoso, compromete o testemunho cristão. No caso da igreja de Corinto, onde um dos seus membros adotou um comportamento flagrantemente pecaminoso, sem contudo ter uma resposta enérgica da igreja, condenando essa prática, levou o apóstolo Paulo a censurá-lo. 1 Coríntios capítulo 5, verso 2. Não é possível alguém adotar um comportamento pecaminoso sem que com isso incorra um julgamento divino. 1 Coríntios capítulo 11, verso 24 a 34 e Apocalipse capítulo 2, verso 14 e 15, né? Então, veja aí a nossa leitura, né? Maravilhosa, leitura bastante esclarecida para nosso entendimento, né? Conforme a nossa leitura, né? Somos ou não somos representantes de Deus aqui na terra. Nós, meus amados, nós somos representantes de Deus aqui na terra, sim. Tanto que você é conhecido como um cristão de Deus. Todo mundo que vê você passar diz ali é um cristão de Deus. E que esse cristão, ele é seguidor de Cristo. E como seguidor de Cristo, você representa Jesus Cristo aqui nessa terra. Então, aí vem o seguinte: com quem você anda? Qual é o seu comportamento? Qual é as suas atitudes? É a sua postura? Porque toda a tua vida como cristão representa Jesus Cristo e não tem para onde correr. Portanto, é que existe a disciplina para aqueles que são representantes de Cristo, mas estão desonrando a Cristo em lugar de honrá-lo. Onde quer que você esteja, onde quer que você vá, você vai estar apresentando Jesus Cristo. Agora, quando esse representante não honra a sua chamada, ele está desonrando a Deus, amém? E coloque na sua cabeça, toda vez que você fazer algo que não condiz com a Bíblia, você está desonrando a Deus. Você está desonrando o preço que Deus deu por você. Quantas vezes a gente ouve as pessoas dizerem: tu não é crente, tu é da igreja, tu lê a Bíblia, tu canta, tu prega. Então, por que você tem esse comportamento? Né? Se você é uma pessoa que está lá na frente do trabalho e você tem esse comportamento, por que você tem esse comportamento? Eu ouvi esse dia alguém se levantando e alguém diz que ela é crente, a outra diz pelada desse jeito. Então, meu irmão, as pessoas dizem: tu é crente, tu vai à igreja, tu lê a Bíblia, tu canta, tu ora, tu prega, mas o seu comportamento não condiz com os que estão servindo a Deus. E é onde nós quer chegar, irmãos. É onde nós quer chegar sobre este comportamento que a palavra de Deus diz que tem deixado, às vezes, de corrigir a pessoa que tem um comportamento que não condiz com aqueles que são cristãos. Então, veja só, todas as vezes que isso acontece, essa pessoa está desonrando a Cristo, está fazendo com que o nome do Senhor seja ridicularizado por causa do comportamento. Porque onde quer que você vá, você vai estar representando a Jesus, nosso Senhor. Então, o nosso comportamento tem que
revelar a natureza de Deus. Amém, meus amados? Porque Jesus te ama e todo o propósito, irmão, da disciplina da igreja é para manter a honra de Cristo. Amém? Porque Ele é digno de toda a honra e toda a glória. E nós vamos para o nosso ponto 2 do tópico 2. Vamos lá? Tópico 2.2 diz: frear o comportamento pecaminoso. Outro propósito da disciplina cristã é no fato de que ela põe um freio no comportamento pecaminoso. Isso porque o pecado é algo extraordinariamente contagioso, que tem poder de se alastrar com grande facilidade. Não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa. 1 Coríntios capítulo 5, verso 6. Meus amados, não brinque com o pecado, porque o pecado pega. Existem pessoas que eles começam com coisas pequenas, depois vai aumentando, médio, depois grande, aí por diante, cada dia vai aumentando o pecado. Aí, meus amados, vem a disciplina, né? Depois que essa pessoa começou a cometer ali seus delitos, né? Pequenos delitos, outras coisas, vai fazendo coisas e a ponto dele chegar a não ter mais nem como negar ou fingir. Então, veja o que acontece. Essa pessoa ela é chamada a atenção para ele parar de tá fazendo o errado. A não ser que essa pessoa, ele continua pecando mais ainda, aí ele vai cometer o pecado da desobediência. Por quê? Porque a igreja chamou, conversou, digamos assim, verbalmente, ali, né, deu ali a disciplina verbalmente, falou que está errado, não faça mais, mas ele continuou, né? Então agora ele vai cometer o pecado da desobediência. Tem pessoas que quando são chamados a atenção, já tem uma mudança totalmente de comportamento, seja para pior ou para melhor. Se essa pessoa tiver um comportamento, digamos, para pior, se zangar e começar a pecar, e está nem ligando, ou não aceitou a correção, ser chamada a atenção, a igreja ela não pode concordar jamais com o pecado desta pessoa, ou melhor dizer, não aceitar pecado de ninguém, porque a palavra de Deus ela nos alerta que um abismo ele chama outro abismo. A pessoa começa a entrar no pecado e ele vai entrando cada vez mais, sabe? E não consegue sair. Mas portanto que é necessário passar por disciplina. Pode ser qualquer um, irmão, dentro da igreja, a regra da bíblica é qualquer pessoa, pode ser liderança, obreiro, pastor, tem que ser disciplinado para que todos venham ter temor. Porque quando uma pessoa não é corrigida, a tendência dessa pessoa é continuar no pecado, porque não foi corrigida, ninguém falou nada, então essa pessoa continua a pecar dentro da igreja. E a tendência com isso, não corrigindo, deixando de corrigir o pecado do pecador, a igreja está concordando e aceitando o pecado também. Mas que Deus tenha de misericórdia de todos nós. E vamos para o ponto 3. E o nosso ponto 3 do tópico 2 diz: não tolerar a prática do pecado. Em 1 Coríntios capítulo 5, o apóstolo Paulo censura uns coríntios porque não estava adotando medida alguma contra a prática do pecado por parte de um de seus membros, lá em 1 Coríntios capítulo 5, verso 1 e 2. A consequência disso é que esse pecado acabaria enfraquecendo a igreja, pois uma igreja que não pratica a disciplina bíblica fatalmente fracassará. Nesse sentido, não se pode tolerar a prática do pecado ou comportamento pecaminoso da igreja, nem fora dela. Mas tenho contra ti, tolerarem que Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensine e engane os meus servos para que se prostituem e coma dos sacrifícios da idolatria. Apocalipse capítulo 2 e o verso 20. Olha só, a igreja não pode, irmão, de forma alguma
concordar com o pecado de ninguém. Olha só, o apóstolo Paulo, ele escreve aqui, que nós lemos, cartas para a igreja de Corinto, uma igreja que era uma igreja avivada, uma igreja que o povo estava louvando, cantando, estava uma bênção naquela igreja. Lá estava, como que diz, o povo pregava, cantava, testemunhava, estava lá. Mas olha o que a palavra de Deus nos diz, que na igreja de Corinto tinha algo a ser corrigido. Então, veja só, lá nesta igreja de Corinto, Paulo escreveu, estava acontecendo muitas coisas erradas. Está falando desse caso, mas tinha mais coisas erradas. Em 1 Coríntios, capítulo 5, você lê na sua Bíblia que lá vai estar falando da impureza da igreja de Corinto. E essa igreja, ela precisava de repreensões, esta igreja ela precisava de exortação, porque lá está contando a história de um membro da igreja que estava tendo relação com a sua madrasta, um pecado, e Deus não concorda com isso. Você entendeu? Membro da igreja de Corinto que estava se deitando com a sua madrasta. E isso vai de encontro com a palavra de Deus, porque é prostituição, e prostituição é pecado. Este membro precisaria passar por uma disciplina. Mas, no entanto, a igreja, a liderança, os outros membros, todos sabiam do pecado daquele membro e nada estavam fazendo, apenas eles estavam só observando. Não estavam corrigindo o pecado e nem o pecador. Não pode jamais haver esse tipo de coisa dentro da casa do Senhor. Porque se nós estamos com Cristo, verdadeiramente com Cristo, nós somos nova criatura. E outra pessoa, eles podem chegar até pensar que esse comportamento, que aquele membro estava tendo, é normal. Aí vão querer fazer também. Portanto, que o mal tem que ser cortado pela raiz. Porque o abismo chama outro abismo. E se você estiver longe dos caminhos da casa do Senhor, retorne, tá? Porque Deus, ele perdoa. Você quiser, você volta, você se arrepende, você volta novamente a ser útil para o Senhor, para a casa de Deus. Amém?